Dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, queria que os irmãos abrissem Efésios, capítulo 4. Vamos ler dos versos 17 até o 24, com o título da mensagem: Não vivam como os incrédulos. Poderia ser outro título também: a santidade rejeita a dissolução, a vida impura. É nesse sentido de que Paulo vai mostrar para nós aqui agora, como ele estava mostrando para esses irmãos, de que a vida cristã, quando ela é verdadeira, ela produz uma mudança real. E esse texto ele é para todos nós, porque se Paulo estava exortando esses irmãos que tinham sido salvos, qual a razão de Paulo estar exortando para não viverem como os incrédulos? Mas eles podiam falar: mas eu não sou mais incrédulo. Mas essa exortação é para nós também, para que primeiro nós possamos examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus, para ver se realmente nós somos salvos, ou se nós estamos enganados em práticas religiosas, legalistas, hipócritas apenas, e para que nós mantenhamos o cuidado de vivermos como fomos chamados em Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus antes de orarmos novamente. Efésios 4, 17 a 24 diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor, nós lemos a Tua palavra e ela é viva e ela é eficaz. Ela foi dita pelo próprio Espírito do Senhor, ela é divina, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é imutável. E ela fala conosco através do Teu Espírito. Quebranta os nossos corações endurecidos pelo pecado, pela religiosidade, por tantas coisas, Senhor. Nos dê um coração novo para aqueles que ainda não Te conhecem. E cada vez mais trabalhe em nossos corações, nós, os que pela Tua graça cremos, para sermos realmente cada vez mais andarmos em semelhança do Teu Filho, em novidade de vida. Faça isso, opera essa transformação cada dia mais pelo poder do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos entrando agora, já falamos a partir do capítulo 4 de Efésios, uma questão bem prática da vida cristã, mas ela não pode ser separada do que nós vimos até agora. Você não pode começar a vida cristã por práticas apenas. Como que é ser cristão? O que eu tenho que fazer para ser cristão? Me dá aí algumas lições práticas de ser cristão. O que eu faço, o que eu não faço? Não é isso que Paulo está falando. Paulo trabalhou até o capítulo 3 de toda a doutrina, de todo o ensino de Cristo. Do que Deus fez em Cristo, nos transformou, nos redimiu, nos perdoou, nos deu nova vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado, Ele nos deu vida justamente em Cristo, nos deu fé, nos salvou mediante a fé por graça. Então Paulo ele vem ensinando, ele vem criando a base do que é ser cristão, é ser nascido de novo, é ter um novo coração, uma nova mentalidade, uma transformação total, não apenas em áreas da minha vida. Agora eu faço algumas coisas que antes eu não fazia. Agora eu vou na igreja, antes eu não ia. Não é nesse sentido. Tudo isso é reflexo de um novo coração. E Paulo, então, ele trabalhou muito essas questões. No capítulo 3, ele sempre está falando que vocês eram gentios, está falando para os Efésios, vocês viviam alienados de Deus. Os judeus também, que se agarravam às práticas deles, também não conheciam Cristo. E agora eles foram feitos um povo só. Pela cruz de Cristo, os que se orgulhavam das suas atitudes religiosas estavam perdidos, igualmente esses que viviam alienados de Deus. Ambos foram feitos um só povo. E a carta de Paulo aos Efésios fala dessa nova humanidade, que é a igreja.
que Deus está formando um povo santo para viver nessa terra pecaminosa, para impactar, para ser sal e luz, para demonstrarmos o poder do Evangelho. Onde as pessoas vivem na prática do pecado, pessoas vivem amando o Senhor e fugindo disso, lutando, rejeitando essas coisas e tendo uma nova vida. Como isso é possível? Somente pela salvação, pela graça que Paulo mesmo já falou. Nós estávamos mortos, nós não estávamos um pouco atordoados, abatidos, semi-mortos, nós estávamos mortos, afastados de Deus. E se pela graça a graça não intervisse em nós e não desse vida, nós continuaríamos assim, até o fim, ignorantes com relação a toda essa verdade que pela graça nós cremos hoje, meus irmãos. Então, Paulo não está falando de pessoas ruins e pessoas boas, de duas classes de pessoas, umas são melhores que outras. Paulo está falando de todos nós estávamos perdidos. Ele fala isso em Romanos também. E que a graça de Deus trouxe vida a alguns de nós. Isso é mérito totalmente, como nós cantamos aqui. Não sei por que o amor de Deus a mim se revelou, porque não havia nada em nós. Nada em nós que atraísse o amor de Deus, somente a ira dele. Mas por graça Deus nos salvou. E é isso que Paulo está falando aqui, agora mais especificamente nessa questão. Ele já falou um pouco da questão prática ali no começo do capítulo 4, nós já vimos. E Paulo agora está falando dos versos 17 a 19, Paulo está falando como que os incrédulos vivem e como que os gentios, como que os efésios viviam antes de serem alcançados. É uma realidade triste, meus irmãos. Desde que existe a humanidade que caiu em pecado, é o retrato daqueles que rejeitam a Cristo, é esse que está descrito aqui, em outras partes também, mas de forma bem resumida, dos 17 ao 19. Como que nós vivíamos, e dos versos 20 ao 24, Paulo vai mostrar como que nós devemos viver agora, nós que professamos a Cristo, nós que fomos alcançados pela graça. São duas formas de viver totalmente distintas e opostas, meus irmãos. A vida do cristão, ela não pode ser confundida com a vida do incrédulo. As pessoas precisam olhar para as nossas boas obras, para a nossa forma de pensar, de viver, de falar, de relacionar, de casar, de criar filhos, de se vestir, de fazer tudo e falar assim, é alguma coisa diferente com esse povo. Não apenas, aquele cara ali é bonzinho, aquele cara vai na igreja todo domingo, mas eu estou falando de uma vida, de uma atitude, de uma prática, de um amor a Cristo, de uma rejeição ao pecado. São coisas diferentes, não é assim que dá para confundir. Biblicamente tem que ser coisas opostas. É o que Paulo está falando. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é, será que a minha vida está tendo esse antes e depois? Como se colocasse uma foto nossa antes e depois da conversão. Como que nós vivíamos e como que nós estamos vivendo? De forma perfeita? Claro que não. Mas numa nova forma. Antes nós estávamos entregues ao pecado. Nós, como Paulo fala, nós praticávamos o pecado com avidez, com desejo. Estávamos com a mente obscurecida pelo engano do pecado. Não tínhamos nem noção da realidade de Deus, ignorávamos tudo o que Deus é, a palavra de Deus, e vivia só para satisfazer os desejos dos pensamentos e do coração nosso que é pecaminoso. Mas agora, em Cristo, Paulo já vem falando isso desde o capítulo 2, mas em Cristo ele nos deu vida. E esse texto vai falar assim, o antes e o depois. Por isso que ele começa falando no verso 17, meus irmãos. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Paulo está mostrando, meus irmãos, que a salvação não é uma garantia apenas do inferno. Eu já não vou para o inferno, então agora eu posso viver de qualquer jeito. Isso é a religião morta, hipócrita que ensina. Paulo não está dando um bilhete de entrada para o céu e falar, agora você está livre para viver. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando assim, se você foi salvo pela graça, essa graça está transformando. A mesma graça que salva é a mesma graça que transforma. Não adianta você falar assim, eu sei que eu vou para o céu, mas a sua vida é a vida de um incrédulo. Você tem os mesmos desejos que um incrédulo tem, as mesmas ambições, a mesma esperança neste mundo, as mesmas práticas, mas acha que vai para o céu por quê? E o que Paulo está falando é isso. Não andam mais. A salvação não é apenas um livramento do inferno. A salvação é que nós somos aproximados de Cristo. Nós que vivíamos rejeitados.
Agora nós podemos ter um relacionamento restaurado com Cristo, que veio a esse mundo, se encarnou, deu a vida por nós, para que nós continuarmos a viver no pecado? É obviamente que não. Paulo combate isso em Romanos tão claramente. Então, a salvação, Paulo está mostrando, ela já se começa desde o dia da regeneração, começa a haver uma nova vida, e é um crescimento. É um crescimento. Se nós não estamos crescendo na graça e no relacionamento com Cristo, a pergunta que nós devemos fazer é: do que eu fui salvo? Se eu estou preso ao pecado, aos desejos do meu coração, do que eu fui salvo? Fui salvo de nada. Paulo está ensinando, como ele fala lá em 2 Coríntios, que as coisas velhas ficaram para trás. Nós somos novas criaturas, nova criação de Deus. Regenerados é gerados de novo. Eu não tenho mais aquele coração que ama o pecado. Agora eu tenho um coração que ama Cristo e luta contra o pecado, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Como Paulo fala, que nós somos selados pelo Espírito. Então não é moralidade. A moralidade, meus irmãos, ela procura virtudes que afetarão a minha reputação social. Eu procuro coisas que Deus não está em jogo no moralismo. Eu fico abatido, fico triste quando eu falho e quando as pessoas têm uma percepção ruim de mim. Eu esperava mais do Alexandre. Aí eu falo, puxa, fracassei, eu vou melhorar. Isso é moralismo. O meu nome está em jogo. Eu não estou preocupado se o pecado é contra Deus, se Deus ofendeu. O moralismo ele se preocupa com o homem. Eu quero me parecer melhor para as pessoas, para que as pessoas me respeitem mais. Isso é morte, meus irmãos. Isso é hipocrisia, isso é religiosidade morta. Agora, a vida cristã que Paulo está ensinando isso, ele está falando que eu procuro viver e aí desfrutar de virtudes cristãs. O Espírito de Deus agora habita em mim e o fruto do Espírito começa a aparecer. E observe, fruto do Espírito não é meu, não é seu, é do Espírito que habita em nós. As pessoas não têm que olhar para mim e ver eu melhorando, elas têm que ver Cristo em mim. Isso é ser cristão, é eu mostrar que Cristo habita em mim e que apesar do meu coração pecador, pecaminoso, pela graça eu tenho uma nova vida. E as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, que Deus é esse que ele crê. Não é que pessoa melhor que ele se tornou. É que Deus é esse que transforma uma pessoa assim. E aqui eu tenho que deixar essa verdade que eu li, meus irmãos. Olha só, porque Paulo vem falando da doutrina até o capítulo 3, que são ensinos. E tem muitas pessoas que negam, e já quer começar na prática. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver. Não posso mais mentir, eu não posso mais nada. O cara tenta partir por ele mesmo. E ele nega todo o ensino de Cristo, porque sem um coração regenerado, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue. Olha o que Martin Lloyd-Jones diz. Se algum de nós está falhando em algum ponto da conduta e do comportamento, é porque não entendemos a doutrina, ou seja, o ensino de Cristo. Se a ira, maldade, ódio, amargor e um espírito não perdoador em algum de nós, é porque não nos damos conta de que o Espírito Santo habita em nós e de que o estamos entristecendo. Esta é a doutrina. Não podemos continuar assim se compreendermos a doutrina. É falhar na doutrina que faz falhar na prática. Portanto, e quero ser enfático nisso, não há nada pior do que ignorar a doutrina e falar em ser prático. Os maiores fracassos na vida cristã que conheço são as pessoas que desvalorizaram a doutrina e dizem, não estou interessado em sua teologia, comigo a prática é tudo. De todas as pessoas, essas são as que falharam mais, como tem que ser, porque a conduta é determinada pela doutrina e pelo entendimento. Não há nada, repito, que seja mais fatal do que dizer que se deve contrastar o doutrinário com o prático. As pessoas negam. Não, eu não quero saber o que Jesus ensinou, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Mas isso é pragmatismo, isso é você tentar fazer ignorando tudo que Jesus fez. Por isso que Paulo gasta tanto tempo ensinando a verdade à pessoa de Cristo, o que Deus fez em Cristo por nós, para que isso, naturalmente e sobrenaturalmente ao mesmo tempo, vai gerar mudança de conduta. Se eu quiser começar por aqui, eu estou inventando uma religião no mérito, no esforço próprio. Não funciona, não agrada a Deus, Deus vomita ele da nossa boca, porque você está anulando o que Cristo fez. Você está dizendo, só me dá uma cartilha do que fazer, não precisa falar quem é Jesus, só me fala o que eu tenho que fazer, que eu consigo. Isso é rejeitar o Evangelho. Mas Paulo, primeiro, ele fala do que Cristo fez e dos reflexos que estão vinculados a isso. Então, se eu não estou vivendo assim,
Ah, eu entendi perfeitamente a doutrina, mas eu vivo errado. Não, você não entendeu. Você aprendeu como se fosse uma matéria, mas a doutrina não mudou o seu coração. Cristo não habita em você ainda. Ah, mas eu tenho lutas contra o pecado. Todos nós temos. Todos nós temos, mas eu estou falando de uma disposição que há no nosso coração de agora de obedecer, de amar a Cristo, de ter uma nova vida. Então, a conduta, ela é essencial para a vida cristã. Claro, sem ela nós não conseguimos fazer nada. Sem o Evangelho nós conseguimos ter uma conduta. Se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino de Deus. Não é isso que nós lemos lá em João, quando ele falou para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não vai conseguir viver uma vida diferente. Então, o princípio é esse, ser ganho, ser transformado pelo Evangelho. A regeneração, meus irmãos, é a mudança mais profunda que há na vida de alguém. É a única mudança que realmente traz mudança verdadeira, é a regeneração. O cristão não é apenas um homem que decidiu ser um pouco melhor, não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Agora vocês tentem ser um pouco melhor. Tá? Agora vocês começam a fazer coisas aí, não é isso. Paulo está falando assim, se vocês entenderam, se vocês foram transformados, a vida é essa. Esse é o caminho. Paulo traz esse alerta, meus irmãos, porque o cenário, por exemplo, do nosso país, se você fizer uma pesquisa, quantas pessoas se dizem evangélicas e cristãs em nosso país? O índice percentual talvez seja alto. Aí você vai ver o nível de santidade, de compreensão do Evangelho, de arrependimento, de Bíblia, é mínimo. As pessoas estão vivendo como os incrédulos e dizendo que são salvas. Estão tendo o mesmo coração, mesma forma de pensar, vivendo igual, mas se dizendo evangélicos. É isso que Paulo está combatendo. Se vocês foram salvos, vocês não podem viver assim. Essa roupa é suja para vocês, a roupa do mundo é podre para vocês. Por isso que ele vai falar na frente, despojem do velho homem. É isso que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos. Por isso que ele está falando, portanto, digo no Senhor, ele está chamando o Senhor como testemunho. Eu não estou falando assim que seria bom. Eu estou falando assim, é a vontade de Deus. Como apóstolo, Paulo está dizendo como alguém que está no Senhor e tem autoridade do Senhor para falar, no Senhor eu testifico, não mais andeis. Ou seja, vocês andavam assim. Tudo bem que vocês viviam assim. Vocês eram perdidos, vocês eram incrédulos, vocês eram ímpios. Tudo bem que vocês viviam assim, mas agora não mais. Há um rompimento, a cruz é um rompimento da nossa velha vida. Não é que eu vou, agora sou um pouquinho melhor. Paulo está falando assim, vocês não podem mais viver, quando a Bíblia fala de viver, fala de forma de pensar, de agir, de sentir, de crer, de tudo. É uma vida plena. Vocês não podem mais se parecer com os incrédulos em nada do que vocês fazem. Vocês têm que trabalhar? Claro. Vocês têm que relacionar? Sim, mas é de uma nova forma. A nova compreensão de Deus, do Evangelho, do amor a Cristo, fazer tudo para a glória de Deus. Como Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O cristão ele é alguém que vive em comunhão com Cristo, não é alguém que aprendeu algumas coisas sobre Deus. Nós confundimos isso, meus irmãos. Se eu perguntar para vocês aqui, vamos pegar uma figura pública de atleta que o Brasil conhece. Quem daqui conhecia o Pelé? Muita gente vai levantar a mão. Eu conhecia. Não, você leu sobre ele. Você ouviu falar sobre ele, mas você não conhecia, você não conviveu com ele. Muitas pessoas falam assim, eu conheço o Cristo. Eu já ouvi, eu já sei, já me ensinaram. Mas não tem relacionamento com Cristo. Conhecer, a Bíblia fala que é relacionar. Não é saber sobre Deus. Eu sei sobre Deus, eu sei, já me falaram, já li. Eu escuto pregação todo dia, eu li tantos livros, eu já li a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus. Mas por isso que no final, quando muitos vão falar, Senhor, em teu nome fizemos isso, o que Jesus vai falar? Eu não conheço, vocês não fizeram em meu nome, vocês não creem em mim. Vocês fizeram, Jesus nem negou as obras. Falou, tudo bem que vocês fizeram, mas não foi para mim, eu não conheço vocês. Nós não temos relacionamento. Vocês fizeram coisas, fizeram barulho, fizeram tudo, mas não fizeram em meu nome. Vocês não criam em mim. Então, ninguém pode dizer que foi regenerado, que foi salvo, se ainda continua na prática do pecado. Não é se ainda peca,
se continua na prática do pecado. Ou seja, se peca, não arrepende, justifica, inventa uma desculpa, continua pecando, continua vivendo e vai vivendo normal. O pecado não incomoda mais. Quando muito é quando é pego, fica triste, mas não confessa, não busca Deus, não cresce em santidade. Olha aqui que Paulo fala em Romanos 6, meus irmãos. Romanos capítulo 6, verso 11. Olha aqui que Paulo está falando. Romanos 6, 11 a 14. Ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas, olha o contraste, oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Essa é a vida do cristão. O incrédulo, ele se dedica tudo o que ele tem e faz a serviço do pecado. E o cristão, ele se dedica tudo para a glória de Deus. Agora, quem faz isso? Costumes? Não, é só o Evangelho, só Cristo. Mas há essa diferença. Então, Paulo está dizendo, não andem mais, não vivam mais assim, como os gentios, ou seja, a velha vida. E como que os gentios andam? Ele diz assim, na vaidade de seus próprios pensamentos. A Bíblia, meus irmãos, todos os nãos que Deus fala, foi com o mesmo amor que ele falou sim. Foi por causa do sangue derramado que ele falou não para nós. Como que começam os mandamentos de Deus? Quantos nãos temos ali? Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta. Não, não, não. A Bíblia fala não imite. Se os pecadores querem te seduzir, diga não. A Bíblia ela é fantástica, porque cada não que Deus diz para nós é por causa do amor dele por nós. Assim como nós falamos para os nossos filhos. Filho, não, isso é pior para você, ainda que ele não entenda. Não, é com o mesmo amor que você fala não, você fala o sim. E nós somos falhos. Agora, por que Deus falou assim, não ande mais assim? Não é que Deus está falando assim, não é legal, tem uma forma um pouquinho melhor, não é isso. Ele falou assim, isso aqui é caminho de morte. Vocês não podem mais viver assim. E a primeira característica que os incrédulos vivem é como na vaidade de seus próprios pensamentos. Paulo já tinha falado isso. Se você voltar à carta no capítulo 2 de Efésios, Efésios 2, 3, está falando que ele nos deu vida, nós que andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, verso 2, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, e a característica fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque todo o nosso ser foi corrompido pelo pecado. A nossa forma de pensar foi corrompida pelo pecado. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre purificação de pensamentos, pensamentos santos, levar todo o pensamento cativo, amarrar o nosso pensamento na palavra, pensar em tudo que é bom, pensar nas coisas do alto. Nós não podemos ignorar o perigo que é deixar os pensamentos soltos, porque eles nunca estão soltos. Ou eles estão presos no pecado, ou eles estão presos na palavra de Deus. Nós precisamos aprender que o homem, ele vai agir conforme ele pensa. Por isso que o texto de Romanos que o Noé leu é um desses. Renovar, nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, porque o pecado afetou a nossa mente e nós vamos ver aqui. A nossa forma de pensar, naturalmente, ela é ímpia, ela é incrédula, ela ignora Deus, ela é uma ofensa contra Deus. Nós só pensamos no que é impuro, no que agrada a nós mesmos, na vantagem que eu vou ter, nos prazeres que meu coração pede para eu fazer, nas formas estratégicas de eu me dar melhor, de eu satisfazer os meus desejos pecaminosos. Naturalmente, é isso que os pensamentos funcionam na mente de todo ser humano que é pecador. E agora Paulo está falando, não vivam na vaidade. É que a vaidade hoje, a palavra vaidade, se tornou quase como um elogio. Fulano é vaidoso. Mas a Eclesiastes condena. Vaidade é vazio. É uma bolha de sabão, que a hora que você pega não tem nada dentro, é vazio. Não vivam no vazio dos seus próprios pensamentos, na inutilidade dos seus pensamentos. É isso que ele está falando. Ele não está elogiando o pensamento vaidoso, ele está criticando, ele está combatendo.
seus próprios pensamentos. Ou seja, o incrédulo, ele vive nos pensamentos dele, ele não tem os pensamentos de Deus. Ele não está preocupado em Deus, ele vive de acordo com os pensamentos dele, que são vaidosos, são vazios, são fúteis, são imorais, são ofensivos a Deus, porque só pensa nele, nessa vida, nos prazeres dele, no que ele pode obter, satisfação para ele mesmo, em coisas desonestas, impuras e das mais variadas formas, meus irmãos. Paulo está falando, não vivam mais assim. A mente aqui fala de uma vontade, e fala que isso é fútil. Olha, meus irmãos, olha como é interessante esse assunto. Gênesis 6,5, não precisam abrir. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Salmo 94:11, o Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são fúteis. Salmo 10:4, em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em seus planos, em seus pensamentos. E essa é a figura de um ímpio, como ele pensa. E tem mais, meus irmãos. Em Romanos 1:28, Paulo fala de uma disposição mental reprovável dos incrédulos. Pensam e usam a mente dele para tudo aquilo que a Bíblia condena e reprova. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus do século cegou o entendimento das pessoas. Compreensão, por isso que só pensam em coisas fúteis, que não têm valor para a eternidade, que não honram a Deus. O texto de Efésios que nós lemos é um desses. Colossenses 1:21 diz que é inimiga do entendimento, a forma que nós pensamos. E 1 Timóteo 6:5 fala de mente pervertida. E teve um autor que usou essa expressão que eu achei muito fantástica. Ele falou que os ímpios vivem numa forma de um sepulcro mental. Todos os pensamentos estão num sepulcro, são mortos, são podres. Não é que ele passa 100% da vida do dia dele só pensando em coisas, em fazer atitudes erradas, porque ele também trabalha. Deus, pela graça comum, deu inteligência a ele. Não está falando, ele pensa em cuidar do filho dele, ele pensa em fazer as coisas, mas nada disso honra a Deus, nada disso considera a Deus, porque se ele não for regenerado, ele não consegue glorificar a Deus em nada do que ele faz, nem na forma de pensar. Essa era a forma que nós vivíamos, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus. Os ímpios não pensam corretamente sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a vida, sobre nada. E o texto diz mais uma característica dos ímpios. Pensamentos vaidosos, vazios, e agora diz no verso 18, acompanha aí, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Coração endurecido resulta em comportamento imoral e pecaminoso. Não tem jeito de ter um comportamento que agrada a Deus se o coração não for regenerado, meus irmãos. Não tem jeito de eu pensar coisas que agradam a Deus se o meu coração não for regenerado. A causa dessa terrível situação é a falta de regeneração. Nossa vida comum é uma casca vazia que passa rapidamente, meus irmãos. E todos os pensamentos do homem é vaidoso, é fútil, não levam a nada. Escute o que as pessoas falam, escute os planos das pessoas que não consideram a Deus. São coisas que não têm valor nenhum para o Senhor, para a eternidade. E o texto diz, eles estão obscurecidos de entendimento. Então você está dizendo que eles não são inteligentes? Não é isso. Inteligência para fazer coisas é uma coisa. Eu estou falando de compreensão espiritual. Eles ignoram a verdade do Evangelho. Eles não compreendem. Você já tentou falar de Cristo para alguém que Deus ainda não regenerou? Não compreende. As pessoas olham para você e falam, eu não estou entendendo. O que você está falando? Não sei o que você está falando. E não adianta nós ficarmos com raiva, porque não é pessoal. É porque, enquanto o Espírito Santo não regenerar, não compreende. Nós éramos assim. As pessoas, elas compreendem coisas formidáveis do mundo, estudam, são PhD nisso, PhD naquilo, aí você fala do Evangelho da cruz. Nicodemos, não foi assim em João 3? Jesus falou, importa-vos nascer de novo. Mas pera lá, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Eu não estou entendendo o que você está falando. Ele estava falando para alguém que era da alta casta religiosa dos fariseus, que compreendia muitas coisas, mas não compreendia o que é nascer de novo. Por quê? Porque ele não tinha inteligência? Tinha. A graça comum dá inteligência para ímpios e para crentes. Mas a compreensão espiritual, essa obscuridade, tirar essas trevas do coração e o véu do entendimento, é só o Espírito Santo que faz.
Então, meus irmãos, quando você falar de Cristo para alguém, ou eu falar, e a pessoa olhar para você, para a sua cara, e para mim, como acontece constantemente, falar assim, eu não sei o que você está falando, você é louco, eu não sei o que você está falando, isso aí e a pessoa, às vezes, até ser ofensiva com você, não é pessoal. É por causa de Cristo que, ainda pela misericórdia, não revelou o Evangelho. Ore por essa pessoa. Fale de Cristo, fale em amor, mas ore pela vida dela, porque se o Espírito Santo não agir, ela nunca vai entender. Como eu e você nunca entenderíamos. Olha o que 2 Coríntios 4,4 fala. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Cegou o entendimento. E Lucas 24:45 tem esse episódio que contrasta isso. Diz assim, então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Meus irmãos, se o Espírito de Deus não abrir o nosso entendimento, que está fechado num sepulcro mental, morto, e o Espírito Santo não der vida, não jogar luz do Evangelho, ninguém entende o que a gente fala. As pessoas entendem sobre tudo o que você falar. Fale sobre qualquer matéria do mundo, as pessoas são capazes de compreender. Fale do Evangelho, elas ignoram, elas não sabem do que você está falando. É isso que acontece, obscurecido de entendimento. E por quê? Porque, meus irmãos, o pecado, ele afetou primeiro o entendimento. Ele cegou o entendimento. Quando Deus tinha dado a ordem, a serpente veio e cegou o entendimento. E agora, pelo Evangelho, Deus está nos dando um novo entendimento. Por isso que a importância da mente, do pensar. Por isso que Paulo fala, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque o vosso entendimento está num sepulcro, morto, sem vida. Então a palavra de Deus vai higienizar, dar vida e fazer você ter um entendimento correto das coisas de Deus. E o terceiro, na sequência, pensamentos vaidosos, coração, entendimento obscurecido, claro, alheios à vida de Deus. Não tem como alguém estar relacionando com Deus com a mente que não foi renovada, com o coração que está obscurecido. O que vai acontecer? Eles estão alheios à vida de Deus, como Paulo já falou para os gentios e para os judeus. Vocês estavam alheios à vida de Deus. Mas agora vocês foram aproximados pelo sangue. Efésios 2,13 diz, mas vós fostes aproximados pelo sangue. Não foi porque agora eu entendi, agora eu estudei, agora nós só fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Por aquele sangue que pagou os nossos pecados. E é muito triste, meus irmãos, a pessoa que está alheia na ignorância da vontade de Deus. Esses dias eu vi uma reportagem, não sei de quando foi, uma matéria, que uma escritora, aquela Raquel de Queiroz, uma escritora brasileira, alguém postou isso, acho que não sei se foi o Renato Vargens, e ela falando assim, eu não tenho fé, eu não acredito em Deus. Quando eu tenho um desespero, uma coisa, quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha a quem pedir nada, só podia chorar, é muito ruim. Você tem ideia que alguém viver nesse mundo sem Deus, meus irmãos, alheios à vida de Deus, sem o consolo do Espírito Santo, sem uma esperança em Cristo, sem uma regeneração, sem olhar para a cruz e falar, Senhor, por que o Senhor morreu no meu lugar? Era para eu estar condenado. Como aquele evangelista do século XVI, D.L. Moody, disse, ele falou, toda vez que eu passo e vejo alguém perdido, ou caído na rua, ou morto, ele fala assim, Senhor, se não fosse a tua graça, era para eu estar ali. Em qualquer situação, seja de uma situação deprimente, caída na rua, ou seja alguém bilionário que rejeita Cristo. São duas situações igualmente perdidas. O coração é endurecido para as coisas de Deus. Mas é interessante que para as coisas do mundo não é, meus irmãos. As pessoas falam assim, as pessoas que rejeitam a Bíblia, elas acreditam em horóscopo. Elas acreditam nas mais filosofias loucas do mundo. Só rejeitam a verdade. Já percebeu? Fala de alguma coisa assim mística. Eu acredito. Quem sou eu para... Aí você fala do Evangelho, a pessoa te ignora. Por quê? Porque Satanás, ele quer nos cegar com relação à verdade. Não tem problema nenhum você acreditar em horóscopo, em sei lá mais o quê. Não tem problema. Aliás, para o diabo isso é bom. Mas para a verdade todo mundo é cego. Você fala assim, eu rejeito a Bíblia. E eles usam um argumento assim, eu tenho um entendimento, eu consigo, por isso que eu rejeito a Bíblia. É o contrário, é por falta de entendimento que você rejeita a Bíblia.
Pelo seu entendimento que está morto ainda, você acredita em muitas mentiras, mas pela falta de uma regeneração que você rejeita a verdade. Todos nós, naturalmente, somos assim, meus irmãos. As pessoas que não acreditam na Bíblia, faça o teste, elas acreditam em muitas mentiras que o mundo ensina por aí. A pessoa está lendo muitas filosofias, outras religiões mortas e acreditam, mas no Evangelho elas não acreditam, porque o diabo quer nos fazer cego com relação à verdade, não com relação às mentiras. E aí ele está dizendo, falta de entendimento alheios à vida por causa da ignorância que vivem. Eles vivem numa ignorância. E eles ignoram que vivem numa ignorância. O que é isso? Eles nem sabem que estão vivendo uma ignorância, porque o pecado cega tanto o entendimento que eles acham que estão vivendo corretos. Só quando Deus revela no coração é que eles percebem. Isso está errado, mas aí já é o Evangelho, o Espírito Santo atuando. Até então, vivem numa ignorância ignorada. Ignoram que estão numa ignorância espiritual. Não conseguem nem perceber. Por isso que você fala do Evangelho, da cruz, da morte de Cristo, eles olham para falar, você está louco, cara, o que é isso? A vida é aqui agora. E eles, por causa da ignorância e por causa do coração duro, meus irmãos. O coração do homem é duro, é enganoso, é obstinado, é rebelde, e qualquer coisa que você colocar na lista nesse sentido. Ele acredita em tudo, menos na verdade. Ele abraça qualquer ideia, menos o Evangelho. Ele está amolecido para qualquer coisa que o mundo oferece, mas para as coisas de Deus ele rejeita. Porque só o Espírito Santo pode nos dar um novo coração. Uma nova disposição mental de compreendermos, é a ação somente do Espírito de Deus. A mais elevada faculdade do homem ficou cega, ele não consegue ver, não consegue entender, não consegue compreender o principal da vida, meus irmãos, que é Jesus, que é Cristo. Estão com corações endurecidos. Por isso que a Bíblia, quando ela fala dos ímpios, nessa questão espiritual, ela fala as expressões insensatos, loucos, tolos. Por quê? Porque está falando assim, vocês não estão conseguindo ver a maior e única realidade do universo, que é Cristo, que é a obra da cruz. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver quantas expressões a Bíblia fala, tolos, insensatos, loucos, para aqueles que estão vivendo. A Bíblia, a começar de Provérbios 1,7, diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos zombam disso. Os loucos, os tolos, quando a Bíblia chama alguém, ela fala assim, insensato. Quando na parábola, naquele ensinamento de Lucas 12, do fazendeiro que colheu e teve tudo e juntou, falou, agora tem para muito tempo, bebe, come, minha alma e regala-te, porque o que eu tenho dá para muito tempo. Como? Falou, rapaz, esse cara é um modelo a ser seguido. Não que os cristãos não devam ser um exemplo no trabalho. Mas ali está falando, o coração dele estava naquilo, ele ignorou, falou, bom, agora eu estou seguro. Eu sou muito bom, colhi muito, agora estou seguro. Do que a Bíblia diz, chamou ele do quê? De louco. Exatamente. Louco. O que o mundo aplaude, a Bíblia chama de louco. Porque é uma forma ímpia de viver. E aí diz, verso 19, meus irmãos, os quais, esses daí, os incrédulos, que nós não devemos mais viver, que era a nossa história, se não fosse a graça de Cristo, os quais, tendo se tornado insensíveis. O que é insensível, meus irmãos? A pessoa não percebe mais, não tem nada mais abala, ela vai vivendo, a consciência não acusa mais, o coração, ela vai embora. Nada mais é capaz de parar, nada mais é capaz de incomodar. Tendo se tornado insensíveis, por quê? Porque o pensamento está fútil, o entendimento está obscurecido, o coração está duro. A pessoa não sente mais nada da realidade espiritual. Ela está morta. Tenta cutucar o morto, ele está insensível, não reage. Tendo se tornado insensível, e olha assim o final. Veja que a prática, meus irmãos, ela é decorrente de um pensamento que começou lá atrás. Agora ele está falando, se entregaram à dissolução, mas primeiro ele fala de pensamentos vazios. Se nós, mesmo nós como cristãos, se nós ignorarmos
a necessidade que nós temos de transformar, de cultivar uma mentalidade bíblica, de pensar biblicamente, através de nós meditarmos na palavra de Deus, orarmos para que Deus cada vez mais vai transformando a nossa forma de pensar, as nossas atitudes vão ser direcionadas pela forma que nós pensamos. Olha só, começou com pensamentos, vaidade dos pensamentos, começou com entendimento obscurecido, alheio à vida de Deus, agora ele diz, se entregaram. É lógico que eles estão amando isso. Não é que eles foram levados à força, eles se entregaram. Se entregaram por amor. Por isso que diz aqui, com avidez, não foi a contragosto. Eles se entregaram àquilo que eles já estavam cultivando no pensamento há muito tempo, que eles estavam amando no coração há muito tempo. Foi uma entrega voluntária. Assim como nós nos entregamos a Deus, porque Deus nos cativou, Deus nos regenerou, ninguém vai a Deus arrastado, eu não quero, eu não quero. Deus muda a nossa vontade. A fé cristã ela é emocional, intelectual e volitiva, ela muda a nossa vontade. Nós passamos a desejar Deus porque Deus colocou esse desejo em nós. E os incrédulos também se entregam a isso. Veja, se entregaram à dissolução, a uma vida impura, imoral, a todo tipo de pecado, sem pudor, sem nada, para que, com avidez, com desejo forte, com vontade desenfreada, cometerem toda sorte de impureza, numa boa, ignorando Deus, a cruz, o pecado, a ofensa a Deus, ignorando tudo, só para satisfazer os pensamentos, tudo. Meus irmãos, esse aqui é um retrato de toda a humanidade caída. O nosso retrato, se não fosse a graça de Deus, nós também estaríamos vivendo assim. E veja como é triste, meus irmãos, a pessoa que vive nesse mundo assim. Ela está entregue. Paulo fala isso em Romanos 1 também. Tem outros textos de Colossenses também fala. Se entregaram à dissolução. As pessoas, meus irmãos, mesmo que você não queira, você é deparado com cenas que o mundo está vivendo hoje, que você fala, meu, o que é isso, cara? É uma esquizofrenia coletiva, não tem mais nem lógica. Cada vez mais, isso é um julgamento de Deus. Deus está entregando. Romanos lá 1 fala, Deus está entregando. Não é isso que vocês querem? Não é isso que vocês estão cultivando? Não é isso que vocês amam? Então vivam sem Deus para ver aonde o ser humano chega, a depravação que é uma pessoa sem Cristo. Mas tem um outro lado, meus irmãos. Graças a Deus pelo versículo 20, mas não foi assim que vós aprendestes a Cristo. Esse mas, meus irmãos, essa vida do Senhor, ela é totalmente oposta a tudo isso que nós vimos. Há uma imensa e inconfundível diferença entre a vida de um crédulo e de um cristão. Não é costumes externos. Fala de pensamento. Você viu que os ímpios, ele está falando primeiro de coisas internas, pensamentos, coração obscurecido, e depois vem das práticas. O cristianismo também. Não fique só pensando no que você está fazendo, que os outros estão vendo. Ele começa numa forma de pensar correta, coração que agora tem um entendimento, que compreende e ama o Senhor, e aí as práticas vêm fruto disso. Então ele está falando, não é apenas de coisas externas, mas começa com internamente, mas não foste assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, se eles foram instruídos por Cristo, eles receberam o ensino de Cristo, eles foram transformados por Cristo. Não é que eles participaram de uma conferência sobre Cristo, eles foram regenerados. Paulo fala isso, vocês foram regenerados. Leia no capítulo 1. Paulo está falando que eles foram perdoados, redimidos, nasceram de novo, Deus os deu vida. Vocês têm um relacionamento com Cristo. Não fosse assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, não somente ouvido, mas fostes instruídos segundo a verdade que é Jesus. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Aprender a Cristo, segundo John Stott fala, aprender a Cristo é compreender a nova criação, que Ele tornou possível e a vida inteiramente nova que disso resulta. Isso é aprender a Cristo, é ter uma nova vida, um novo coração. Ser redimido, como Paulo fala no capítulo 1, ser perdoado, redimido, ter nova vida, ser salvo pela graça. É isso que Cristo fez na vida de vocês. E agora vocês não podem mais viver como antes. Vocês não aprenderam apenas a doutrina. Vocês não foram apenas salvos para continuar vivendo do mesmo jeito. Eu li o texto de Romanos,
que, por exemplo, Romanos capítulo 6, não entregue, não reine mais em vosso corpo mortal o pecado. Por quê? Porque vocês foram salvos. Quando Paulo começa no capítulo 5 de Romanos, ele fala, justificado, pois temos paz com Deus. Paulo já está falando para cristãos. E agora no 6, lá ele está falando, o pecado não tem mais domínio na vida de vocês. Vocês não podem entregar o corpo de vocês para a iniquidade, para a prática pecaminosa. Tudo em nós agora é para a glória de Deus. A forma de eu pensar, de eu viver, de eu compreender as coisas. Se eu creio de coração, se você foi alcançado por essa graça, essa mensagem é para mim e para você. Não foi assim que Cristo nos ensinou a viver desse texto passado. Não foi isso. Cristo não morreu para nós continuarmos vivendo do mesmo jeito, só falando de um jeito certo. 1 João 2,6 fala que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou, deve viver tendo Cristo como modelo. Como está a sua vida? Como está a sua forma de pensar, meu irmão? Como está o seu coração para as coisas de Deus, para as coisas deste mundo? Como estão as suas práticas? Você tem se entregado a uma vida impura, imoral e cultivado um comportamento religioso achando que isso está certo? É isso que Paulo está combatendo. Quem foi instruído por Cristo, quem foi regenerado, nem quer mais viver assim. Se sente mal com o pecado. Quando cai em pecado, Senhor, tem misericórdia, me perdoe, se sente sujo. É como você colocar uma roupa podre em cima de você. Você não quer ficar com aquilo mais. Você quer se livrar pela confissão, pelo arrependimento e desfrutar novamente do perdão de Cristo já dado na cruz. E Paulo diz então, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato os tendes ouvido e fosse instruído segundo a verdade, que é Jesus. Verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Olha só, quanto ao trato passado, ou seja, aquela velha vida que nós herdamos de Adão, aquele coração pecaminoso, aquela natureza que ama o pecado, a velha natureza, que se delicia no pecado, em seguir o coração que ama a impureza, quando o ato da regeneração, que é como se Paulo estivesse falando, esse aqui já foi passado. Quando Deus alcançou vocês, Jesus imputou a perfeita justiça de Cristo, agora nós somos feitos novas criaturas. Não é que agora eu tenho que aprender a ser uma nova criatura, eu fui feito nova criatura, e agora eu tenho que, pela graça, viver dessa forma. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, vocês já despojaram, na cruz isso já foi feito objetivamente. Se vocês creram em Cristo, o velho homem já ficou. Não é que agora eu tenho que... aquela ideia, mas eu fui liberto do poder do pecado, da escravidão do pecado, mas o pecado ainda, infelizmente, atua sobre mim. Mas eu não sou mais escravo dele. Por isso que Paulo fala, não reine em vosso corpo, portanto, reinar fala de domínio. Nenhum cristão, Paulo diz, mas eu não consigo. Eu não consigo me livrar do pecado, porque então, de duas coisas. Ou você ainda não foi salvo, realmente você nunca vai conseguir, ou você ainda não entendeu o que Cristo fez na cruz, porque o Espírito Santo habita em nós. E Paulo fala, não reine, portanto, o vosso corpo mortal, mas ofereçam o coração de vocês à vida para Cristo. A vida cristã não é só não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. É não de um lado e sim do outro. Sempre quando a Bíblia mostra, meus irmãos, um não, ela aponta o caminho. Leia o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não se assenta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 2,22, foge os trocinhos das paixões da mocidade. Antes, segue a justiça, a fé e o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É sempre não e sim. Não é para fazer isso. E a Bíblia fala, é nesse caminho. Nós temos a instrução e temos o Espírito de Deus. Então, nós não temos justificativa para continuar no pecado, a não ser se nosso coração ainda está preso ao pecado. Aí nós temos que clamar por regeneração, por arrependimento. Então, esse velho homem fala dessa natureza que nós adquirimos ao nascermos, a velha natureza em Adão. Toda a humanidade, meus irmãos, o puritano Thomas Watson falou isso, toda a humanidade está pendurada em dois homens, ou em Adão ou em Cristo. Se você ler Romanos 5, 12 a 21, vai falar isso. Em Adão, todos nós pecamos e estamos mortos. Mas em Cristo, aqueles que foram alcançados têm vida. Ou nós estamos debaixo da condenação de Adão ou debaixo da justiça de Cristo.
E é a pergunta que eu faço para você hoje: em quem você está indo? Você está com o velho homem que ama o pecado, que apenas aprendeu hábitos religiosos, que gosta de vir à igreja, que acha bom trazer os filhos daqui, que aprende coisas boas, mas teu coração está lá ainda. Está preso, dominado pelo pecado, pelas ambições desse mundo. E Paulo está falando aqui, no sentido que ao velho trato, vos despojeis o velho homem, e esse velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, é uma coisa podre que vai se apodrecendo cada vez mais. Cada vez mais ela vai se tornando pior. Cada vez mais que você alimenta isso, é podridão espiritual, é distanciamento de Deus. Aí ele diz, mas, novamente, ele diz o não, que é o vos despojeis, e no 23 ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por quê? Porque a fé cristã, ela passa por uma transformação da nossa mente também. Ela não fica só na mente, mas ela começa por transformar a nossa mente. Nós começamos a compreender, a entender, ser renovado pela transformação da nossa mente, pela palavra de Deus. Renoveis o espírito do vosso entendimento, ou seja, agora vocês têm uma compreensão nova da vida. Aquilo lá é roupa podre para vocês. E ele diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, não é segundo as nossas obras ou a nossa vontade. Em justiça perante os homens, nós vivemos de forma reta como testemunho de Cristo, e em santidade, em retidão perante Deus, ou seja, em santidade. A vida do regenerado, ela tem duas implicações. Ela faz com que nós vivamos de forma reta diante de Deus, para que nós sejamos sal e luz, para que a sociedade veja, porque o objetivo da transformação da carta de Paulo aos Efésios é uma nova sociedade, uma nova humanidade, para que as pessoas vejam como que esse povo vive diferente. Eles podem até não concordar, eles podem até não aceitar, porque isso depende de Cristo, não de nós. Mas é visível que há uma transformação. Então, viver com justiça e retidão fala de, diante dos homens, nós testemunhamos o amor de Deus, o caráter de Deus, a vida de Cristo em nós, e nós vivemos de forma santa. Nós não vivemos mais segundo as inclinações do engano. Paulo diz, nós temos que, pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, confessar. Meus irmãos, o que resta para nós pensarmos nisso? Como está a sua vida? Você ainda está dentro dos versos 17 a 19 ali, que fala como os ímpios vivem, na vaidade dos pensamentos, obscurecidos de entendimento, por causa da ignorância em que vivem, um coração duro, insensível, se entregando a todo tipo de pecado. É assim que você ainda está vivendo? Se for, meus irmãos, há esperança para você. Cristo é a esperança, a cruz. Peça para Deus, clame, Senhor, tem misericórdia de mim, que mesmo estando ouvindo o Evangelho todo domingo, eu ainda tenho um coração endurecido pelo pecado. Eu tenho uma casca religiosa, mas o meu coração ainda está podre. Está afastado do Senhor, eu não amo o Senhor, eu não compreendo a sua palavra, eu não amo a vida da igreja, eu não amo nada do que a Bíblia diz, eu só apenas acostumei. Eu estou vivendo alienado do Senhor, ou pela graça. Você pode falar hoje que pela graça de Deus você foi alcançado pelo Senhor e a sua vida agora, você está cada dia mais crescendo nesse relacionamento com Deus, esse novo homem, essa nova humanidade que é a igreja, que é habitada pelo Espírito Santo. Jesus está sendo formado em nós, a nossa união com Ele. Nós vamos crescendo em intimidade com o Senhor. Isso, meus irmãos, não tem nada a ver com uma vida de impureza, de incredulidade, mas nada a ver. Você crê que não precisa de nenhum não da palavra de Deus? Não, a minha vida já está boa, já está tudo certo. A Bíblia diz para nós nos examinarmos à luz das Escrituras. Não pense que isso é para quem está do seu lado. Não pense que isso é para alguém que vai ouvir essa mensagem um dia. Isso é para mim e é para você. Cada dia nós precisamos analisar, examinar a nossa vida para ver se nós estamos realmente vivendo como cristãos, vivendo de maneira digna. Sabe por quê, meus irmãos? A vida cristã, ela é algo que aconteceu, é a justificação, ela aconteceu de uma vez por todas. Mas a partir da justificação nós entramos no processo de santificação, que é o crescimento nessa intimidade, nesse relacionamento. A vida cristã não para.
todo mundo que foi justificado cresce em santificação. Sabe por quê? Porque a santificação é o lado visível da justificação. Não adianta falar, não, eu fui perdoado, eu fui justificado, mas a minha vida não apresenta nenhum hábito da santificação. Eu continuo em casa, eu sou o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo filho, no trabalho eu sou a mesma pessoa, no trânsito eu sou o mesmo cara, eu relaciono do mesmo jeito, os meus desejos são os mesmos. Ah, mas eu fui perdoado. Não foi, a Bíblia não nos dá margem para isso. Então, se nós não estamos crescendo em santidade com o Senhor, nós devemos clamar a Deus por arrependimento. A mesma pessoa que diz não para a vida que Satanás oferece, ela diz sim para Cristo. Então, sempre eu rejeito aquilo e abraço essa verdade. Eu não posso abraçar essa verdade se eu não rejeitei aquilo. E eu não posso rejeitar aquilo e não abraçar essa verdade. São os dois lados. Eu rejeito o pecado pela graça de Deus e eu abraço o que Cristo fez, porque Ele me regenerou quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Quando eu vivia daquela forma do 17, 19, eu vivia daquela forma, meus irmãos. E eu sei que você também vivia. Até nós entendermos, mas não foi assim. Porque Deus teve misericórdia de mim e de você. E pode ter de qualquer um que Ele quiser ter. Possamos orar assim e antes examinar a nossa própria vida para ver se nós estamos crescendo, se a nossa vida tem testemunhado dessa transformação de Deus.